em março de 2012, um vídeo viral detalhando as perturbadoras explorações do senhor da guerra ugandense Joseph Kony tomou o mundo de assalto. Embora existam muitos vídeos disponíveis detalhando a controvérsia desse vídeo, hoje nos concentraremos em como e por que Kony foi capaz de causar tanto assassinato e carnificina. No vídeo de hoje, vamos abordar a Guerra Civil Ugandense, como Kony conseguiu criar o Exército de Resistência do Senhor e os crimes que Kony infligiu a tantos. Talvez seja útil começar com a queda do ditador ugandense Idi Amin no ano de 1979. Idi Amin conseguiu chegar ao poder ao depor o presidente Milton Obote. Quando o exército ugandense de Amin foi derrotado em um conflito pela Tanzânia, Amin fugiu, deixando Obote reassumir a presidência em eleições realizadas em 1980. Muitos, no entanto, acreditavam que a eleição foi manipulada a favor de Obote, com acusações de fraude eleitoral. Diante das acusações de uma eleição injusta, Obote procurou se agarrar ao poder com opressão política. Isso incluiu prisões em massa e tortura. Muitos, no entanto, procuraram derrubar este novo governo. A Guerra do Mato Ugandense viu muitos grupos lutarem contra as forças militares do governo. Uma força notável foi o Exército de Resistência Nacional, também conhecido como Exército de Resistência Nacional. Este grupo foi liderado por Yoweri Museveni. Os combates duraram até 1986 e presenciaram muitas condutas criminosas. A Exército de Resistência Nacional utilizou o uso indiscriminado de minas terrestres e empregou crianças, soldados nos combates. As forças governamentais lançaram ataques a populações civis, acreditadas ter apoiado a Exército de Resistência Nacional. Muitos foram massacrados e submetidos a terríveis ensaios. Estima-se que 300 mil pessoas morreram durante a Guerra Civil de Uganda, com 750 mil deslocados internamente. No final, Museveni tornou-se presidente e começou a estabelecer seu governo. Uma de suas principais ações foi mirar nos membros do povo Acholi. Os Acholi, historicamente, ocupavam posições importantes nas Forças Armadas e no governo de Obote. Muitos desempenharam um papel nos crimes cometidos contra civis suspeitos de apoiar a Exército de Resistência Nacional. Na tentativa de pacificar as áreas controladas pelos Acholi, no norte, as tropas da Exército de Resistência Nacional realizaram ataques retributivos contra civis Acholi, pois eram vistos como o inimigo interno. As colheitas foram destruídas, com centenas de milhares de pessoas Acholi sendo deslocadas. No final, mais de 2 milhões de pessoas foram detidas em campos de prisão, sofrendo de doenças, fome e ataques por este novo regime. Restos das forças armadas do governo anterior formaram o Exército Democrático do Povo Ugandense, ou Exército Democrático do Povo Ugandense, e estes foram enviados para lutar contra Museveni. Neste contexto, o Movimento do Espírito Santo foi fundado por Alice Omer, uma líder espiritual Acholi. Ela alegava ser capaz de falar com espíritos que lhe comunicavam a vontade divina. Ela foi informada por Deus que o povo Acholi deve se purificar do pecado através de um conflito armado com um governo Mussolini e restabelecer a supremacia Acholi. Suas crenças estavam fundamentadas em elementos da fé católica, mas com ela como uma profetisa para direcionar o povo Acholi. Alma providenciou para seus soldados todo tipo de bênçãos. Ela os absolveria de pecados com um toque, forneceria pedras que afirmava se transformarem em granadas quando lançadas e ensinaria como se tornarem à prova de balas com todo tipo de totens. Apesar das vitórias iniciais, as tropas do Movimento Espírito Santo sofreram uma grande derrota quando a artilharia do governo dizimou suas forças. Alma afirmou que os Espíritos Santos a abandonaram e ela fugiu para o Quênia em 1986. Pouco depois, Joseph Kony fez sua primeira aparição, alegando ser um líder espiritual e preenchendo o vazio deixado por Alma.
Connie foi criado na fé católica e foi coroinha em sua juventude. Connie fundou o Exército de Resistência do Senhor em 1987, com os remanescentes do Movimento Espírito Santo. Seu objetivo era a destruição do regime de Mussolini através do uso da violência. Tornar-se-ia um culto de personalidade centrado em Connie e seus aparentes poderes sobrenaturais. Como alma antes dele, Connie afirmaria falar com espíritos que guiariam suas ações e lhe proporcionariam o dom da previsão. Ele também instruiu seus homens a se cobrirem com óleo e cinza para se tornarem à prova de balas. Connie elaborou regras para seus soldados baseadas em seus próprios 10 mandamentos. Os soldados da Lord's Resistance Army não tinham permissão para beber álcool ou fumar tabaco, nem podiam comer porco ou cordeiro, enquanto as mulheres que estavam menstruadas não podiam cozinhar em seus acampamentos. A Lord's Resistance Army era estruturada com Connie no topo, dando ordens aos seus comandantes de brigadas selecionados. Esses comandantes tinham controle operacional, reportando-se e recebendo direção de Connie. Connie nunca lutou nas linhas de frente, usando em vez disso crianças e leais, muitos dos quais haviam sido lavados cerebralmente para servir a Lord's Resistance Army. Connie organizou ataques contra aldeias que se pensava serem leais ao governo para mostrar a falha do novo regime em proteger os civis. A primeira resposta do governo aos ataques da Lord's Resistance Army foi criar destacamentos de meninos flecheiros. Essas milícias civis foram formadas para proteger aldeias e acampamentos, armadas com pouco mais do que arcos, flechas e lanças. Contra os soldados da Lord's Resistance Army com metralhadoras, eles estavam em grande desvantagem bélica. No entanto, Connie interpretou isso como se as populações civis não apoiassem mais suas ações. Connie ordenou que qualquer achole que ele acreditasse estar apoiando o governo fosse mutilado, usando seus restos para servir como avisos para os outros. Era comum aí a amputação de lábios, orelhas e narizes. Não demorou muito até que os civis achole se voltassem contra o Lord's Resistance Army. Em 1994, o Lord's Resistance Army estabeleceu bases no sul do Sudão, com as bênçãos do governo sudanês, e começou a atacar a região de Akuliland. Connie começou a acreditar que o povo achole havia abandonado sua causa, e então ele começou o sequestro de crianças Acholi. Este seria um dos atos mais notórios de Connie. Após o sequestro, as crianças eram inicialmente obrigadas a carregar os suprimentos roubados pelos combatentes. Uma vez, no acampamento, as crianças seriam distribuídas como propriedade dos comandantes da Lord's Resistance Army ou enviadas para as brigadas como combatentes. Crianças pequenas seriam armadas para lutar como soldados, atuar como batedores e obrigadas a participar do saque e destruição de vilarejos. As tarefas e funções das crianças seriam atribuídas dependendo do seu gênero. Todos eram forçados a trabalhar nos campos, seja coletando lenha, atuando como cozinheiros e carregadores e preparando os campos. Os meninos seriam pressionados a se tornarem soldados, enquanto as meninas seriam forçadas a se tornarem esposas dos soldados e seriam submetidas a repetidos ensaios. Para manter o controle sobre as crianças, usavam-se todos os tipos de métodos coercitivos e violentos. Muitas vezes, tal violência seria infligida por outras crianças sequestradas a mando dos lutadores e comandantes de Elar. Aqueles que tentavam fugir seriam assassinados. Enquanto isso, as crianças seriam informadas sobre os poderes proféticos e sobrenaturais de Connie. Também lhe seria dito que, se tentassem fugir, Connie mataria suas famílias. Em alguns exemplos bastante perturbadores, as crianças seriam forçadas a matar parentes, até mesmo seus próprios pais. Em 1996, a Lord's Resistance Army realizou uma invasão no Colégio Santa Maria em um livro. Em uma invasão aterrorizante, 139 meninas da escola, administrada por freiras, foram sequestradas. Quando os soldados da Lord's Resistance Army partiram,
uma das freiras seguiu o rastro deixado pela Lord's Resistance Army e eventualmente conseguiu alcançá-los. A freira, de nome Irmã Rochelle Fázera, conseguiu garantir a libertação de 109 das meninas, mas 30 foram selecionadas pelo comandante da Lord's Resistance Army para permanecer. Em um sombrio exemplo dos métodos empregados pela Lord's Resistance Army, uma das meninas que tentou escapar foi espancada até a morte, não pelos soldados da Lord's Resistance Army, mas pelas outras meninas sequestradas. As meninas foram espancadas e ameaçadas de morte quando se recusaram inicialmente. Uma das meninas, chamada Judith, a quem a irmã havia pedido para cuidar das meninas, chamou a atenção dos soldados da Lord's Resistance Army que, irritados com sua compaixão pelos outros, a espancaram e a mataram a golpes de correntes de bicicleta e facões. E essa não seria a última vez que a Lord's Resistance Army atacaria uma escola para meninas. Um dos mais infames sequestros de crianças pela Lord's Resistance Army foi o incidente na escola para meninas de Lauala. Em maio de 2003, Coney ordenou que seus homens sequestrassem meninas da escola. Cerca de 30 combatentes da Lord's Resistance Army lançaram um ataque ao internato, onde cerca de 230 meninas estavam dormindo. Pelo menos 70 meninas de 13 a 19 anos foram sequestradas e forçadas a carregar o saque roubado pelos soldados. 2 das meninas sequestradas foram levadas por Coney como suas esposas. A resposta de Musavin às ações da Lord's Resistance Army foi concentrar o povo Achuli em aldeias protegidas. Os campos foram criados para, aparentemente, proteger as pessoas da Lord's Resistance Army. No entanto, eles serviam a outro propósito. Isso foi uma continuação da opressão ao povo Achuli. Aqueles que se recusaram a se juntar às aldeias protegidas foram agredidos e tiveram suas casas bombardeadas. Esses campos não eram protegidos de forma alguma e ainda estavam sujeitos a ataques da Lord's Resistance Army. Eles se tornaram infestados de doenças devido às condições insalubres, notavelmente cólera e ebola. No auge de seu uso, 1.800.000 pessoas eram mantidas em vilas protegidas, enquanto o número de mortes era de cerca de 1.000 por semana. Esses campos foram comparados aos campos usados pelos britânicos na Guerra dos Boeres, e há aqueles que até afirmam que tais ações equivalem a um deslocamento genocida. Em 2002, o governo Mussolini lançou a Operação Aim Fist, uma tentativa de esmagar a Lord's Resistance Army de uma vez por todas. Nesse momento, acreditava-se que a Lord's Resistance Army não tinha mais do que 1.000 soldados. Eles miraram bases no Sudão, embora isso tenha levado a uma escalada de ataques da Lord's Resistance Army a civis. Isso resultou em Museveni levando o caso para os tribunais criminais internacionais no ano de 2003. Coney, juntamente com seus principais comandantes, recebeu mandados de prisão. Em 2006, foram feitas tentativas de alcançar uma resolução pacífica com as incursões da Lord's Resistance Army em Uganda, e um cessar-fogo foi alcançado em setembro. A Lord's Resistance Army concordou em deixar Uganda e se reunir no Sudão em locais pré-determinados, com a promessa militar de Uganda de não atacar. No entanto, em 2008, a Lord's Resistance Army retomou os ataques, desta vez na República Centro-Africana, no Congo e no Sudão do Sul. Em dezembro de 2009, a Lord's Resistance Army cometeu o massacre de Mokombo, na República Democrática do Congo. Posando como soldados congoleses, a Lord's Resistance Army atacou 10 aldeias na região de Mokombo. Cerca de 300 pessoas foram mortas e pelo menos 250 pessoas foram sequestradas, sendo um quarto delas crianças. A invasão foi realizada pelo comandante da Lord's Resistance Army, Dominic Onwen, que ele mesmo havia sido sequestrado e forçado a se tornar um soldado-criança. Na década de 2010, esforços internacionais foram feitos para localizar e derrotar a Lord's Resistance Army.
A União Africana, as Nações Unidas e os Estados Unidos fizeram esforços, mas os ataques e invasões continuaram. Na densa selva do Congo e Sudão, a Lord's Resistance Army se dispersou para se esconder do exército de Uganda. Eles se abrigaram em mini-acampamentos de poucos soldados, mudando de local frequentemente para não serem detectados. O exército ugandense buscava localizar os combatentes e cativos da Lord's Resistance Army, rastreando seus acampamentos e deslocamentos pela selva hostil. O objetivo era não apenas travar um tiroteio letal, mas também encorajar a deserção dos combatentes da Lord's Resistance Army. Panfletos e transmissões de rádio incentivaram os combatentes da Lord's Resistance Army a desertar. Essa mídia detalharia a experiência de ex-combatentes da Lord's Resistance Army, muitos dos quais receberam anistia e a oportunidade de se reintegrar à sociedade. Isso geralmente envolvia algum nível de terapia, assistência para retornar para casa ou, mais frequentemente, um lugar no exército. Um combatente da Lord's Resistance Army que desertou se chama Richard Comercat. Aos 12 anos, ele foi sequestrado pela Lord's Resistance Army. Após uma disputa com alguns dos outros combatentes, ele e mais 3 fugiram e se renderam a uma unidade militar. Richard tinha se desiludido e foi levado a acreditar que a Lord's Resistance Army assumiria o governo e forneceria posições de poder para os soldados. Quando nada começou a se materializar, ele começou a perceber que a causa era sem esperança e que Connie era uma fraude. No ano de 2012, o vídeo viral de Connie capturou a atenção do mundo para os crimes da Lord's Resistance Army. A exposição tornou Connie um nome conhecido nos lares. Nos últimos anos, houve progresso na derrota da Lord's Resistance Army. Por exemplo, em 2015, Dominic Onwen se rendeu e foi o único comandante da Lord's Resistance Army a ter sido preso e julgado. Seus crimes variaram desde crimes de guerra, como atacar civis, até crimes contra a humanidade, incluindo escravidão. Não apenas Dominic cometeu esses crimes hediondos, mas ele mesmo foi vítima deles. Foi relatado que quando ele foi sequestrado pela primeira vez, ele tentou fugir da Lord's Resistance Army. No entanto, ele foi capturado e, como punição, foi forçado a esfolar a pele de outro cativo, criança. Em fevereiro de 2021, ele foi condenado em 61 casos a 25 anos de prisão. Joseph Kony e os remanescentes da Lord's Resistance Army continuam foragidos até hoje, embora 2 dos comandantes da brigada tenham sido mortos em ação e suas mortes foram confirmadas. A Lord's Resistance Army já não é mais a ameaça que era antes. Eles se fragmentaram e agora agem mais como uma gangue criminosa, lidando com marfim e incapazes de realizar sequestros ou ataques em grande escala. Acredita-se que até 12 mil pessoas tenham sido mortas como resultado das ações da Lord's Resistance Army. Acredita-se que entre 25 mil a 38 mil adultos foram sequestrados, com cerca de 60 mil crianças sequestradas por algum tempo. A maioria dos que estavam em cativeiro presenciou os assassinatos de outros, alguns até foram forçados a cometer os crimes. Houve um esforço intensivo para reabilitar aqueles sequestrados pela Lord's Resistance Army para desfazer a lavagem cerebral e reintegrá-los à sociedade. Após a remoção da Lord's Resistance Army de Uganda, a maioria do povo Acholi conseguiu voltar para casa, mas pouco foi feito para abordar os crimes cometidos pelo governo de Museveni contra o povo Acholi. A Lord's Resistance Army conseguiu ser formada devido à opressão do povo Acholi nas mãos do governo Museveni, mas logo se voltou contra as pessoas que propunha proteger, visando-as nas brutais abduções. Crianças e soldados se tornaram comandantes na Lord's Resistance Army, repetindo os ciclos de violência que as criaram.